Alô, muito boa noite, amigos da live com Erlanger, voltando aqui com as minhas lives que agora, como vocês repararam, passaram a ser semanais. Eu acho que está muita gente fazendo muita live e eu estou procurando fazer uma coisa mais localizada. E começa a primeira pergunta: se estão a me ouvir? Que o deficiente auditivo aqui fica nervoso sem saber se estão me ouvindo. E hoje nós temos um candidato é bom, né? Temos um convidado bem interessante, porque ele é consultor de empresa. Eu estou procurando nessas minhas lives não ficar só atrás de. Também interessa pessoas que têm muitos seguidores, celebridade e tal. Eu estou tentando nesse período da pandemia a gente trazer pessoas das mais diferentes áreas que possam contribuir para que a gente saia desse buraco. E a especialidade dele é tocar empresas, não são empresas pequenas, empresas grandes a irem para frente. Então, embora eu ache que ele seja voltado para, digamos, grandes empresários, grandes empresas, grandes lideranças, eu tenho certeza que nós, humildes mortais, assalariados e desempregados, vamos aprender muita coisa com o César Souza sobre liderança, gestão, porque, vamos combinar, né? A gente pode ser, todos nós somos pequenas empresas. Então a gente tem que ter umas regrinhas básicas. Obrigado, estão me ouvindo. Espero que eu também esteja ouvindo as pessoas daqui um pouco. Vamos aguardando ao César, ver se ele sabe que tem aquela tarefa árdua que é para mim de meter o dedo lá. Opa, entrou. Se você puder solicitar, tem que solicitar. Eu tenho um problema digital, como alguns de vocês sabem. Fala, Mob Dick. Tá pra cá? Tá. César, solicita para entrar que você facilita a minha vida, porque opa. Não, Mob Dick, quase que eu entrei com o Petraglia. Por favor, César, solicite para entrar. Solicitou. Tudo indo. Bom, dentro de alguns momentos, se os provedores de internet, que graças à privatização e as agências regulatórias permitem que se entregue menos do que eu autorizei, a gente paga. É uma das peculiaridades que eu fico imaginando de um consultor. César, olá! Olá, Erlanger, tudo bem? Como vai você? Tudo Prazer bem? enorme Tá estar me aqui ouvindo? contigo. Estou lhe ouvindo bem, e você? Também estou te ouvindo. Então, o milagre aconteceu. Porque você é consultor de empresa de um país onde nós vivemos um sistema capitalista e de privatização em que ele é meio esquisito, né? Você privatizou e botou agências regulatórias. Então, no nosso caso, neste momento, nós lidamos com empresas privadas que agências permitem que você pague 100% da conta, mas entreguem só 20% do que você paga. Você não pode pagar desconto. O ambiente, mas assim, eu estou falando agora uma coisa contra a empresa, mas vamos falar mais para frente do quanto as empresas sofrem com, vamos dizer assim, com o papel do Estado. Aqui, César, primeiro prazer. Eu estava comentando com as pessoas que eu estou nesse período da pandemia. Eu entrei no. Se eu tinha que voltar para o jornalismo e tal, deve falar muito com o teu pessoal sobre reinventar, reinventar. Eu fiz minha modesta reinvenção entrando no mundo digital. Estou me divertindo muito e estou procurando muita diversidade. Não estou quero artista, mas assim, fiquei muito interessado no seu perfil. Especialmente porque eu queria que você começasse, todo mundo começa com uma história de vida, mas como é que acontece que um filho de pescador, com uma balconista de farmácia, virar o rei da cocada preta, como se usa essa expressão no Rio de Janeiro, como consultor das grandes empresas? Eu acho que o caminho é educação, mas explica aí pra gente. Não, o caminho realmente foi a educação, né? Meu pai era um pescador lá na ilha de Boipeba, no sul da Bahia.
E mas a pesca não era pesca esportiva, não, era pesca de subsistência, né, para sobrevivência. Ele pescava e para alimentar a família dele e tal, do garoto. Então, e ele foi um dia para Salvador levar parte do pescado, que tinha pescado bastante, e atravessou a Baía de Todos os Santos, foi para Salvador levar o pescado para trocar por mantimentos, arroz, feijão, esse tipo de coisa. Não era aquele escambo que você fazia, uma coisa bem simples de pescador. Escambo. O escambo, exatamente. Que chamam de trader, né? Chamam hoje de palavras bonitas, de trade, counter trade, de barter. Mas no fundo, lá na Bahia, a gente chamava de escambo. Fazia a troca, né? Levar o peixe e trazer o feijão de volta para casa. E quando ele veio no barco, no saveiro dele, né, com a turma, se aproximando ali, quem conhece Salvador sabe, até eu estive lá recentemente, daquela região do Mercado Mudeiro, do Elevador Lacerda, ele viu a primeira expressão dele, que ele me disse depois, foi o seguinte: a Bahia está chegando para mim. Não era ele chegando na Bahia, não. Ele dizia que a Bahia estava chegando, a Bahia está se aproximando de mim. E ele foi lá e gostou muito, voltou para Salvador várias vezes, acabou se empregando lá. E um dia ele foi numa farmácia, né, na Rua Chile, na farmácia Chile, comprar um determinado medicamento e encontrou minha mãe, que estava lá como balconista na farmácia. Minha mãe, descendente de alemães, né, loura, olhos azuis, meu pai moreno, bem queimado do sol, troncudo, aquela coisa de coisa de pescador. E foi assim, paixão à primeira vista, e eu sou fruto desse amor improvável, ou desse casamento improvável entre um pescador e um balconista de loja. Foi muito legal. E tivemos aí... A saída realmente foi a educação. Como foi que eu aprendi a educação? Vou contar uma coisa aqui que poucas pessoas sabem. Meu pai, depois de já ali namorando e tal, querendo casar, foi trabalhar numa empresa lá, também ali no Mercado Mudeiro perto, chamado A Lâmpada, que vendia material elétrico. E tinha muitos navios americanos que na época vinham, estou falando aí logo depois da Segunda Guerra, né, casou em 1950, 51, alguns anos depois, alguns navios que vinham faziam manutenção. Então, os marinheiros aí americanos iam até essa loja comprar material de reposição. Mas ninguém sabia falar inglês dentro da loja. E meu pai era realmente, ele trabalhava no estoque, ele guardava as caixas, pegava, subia na escada, aquele negócio. Levava coisa até o carro, o táxi, ou a carroça que alguém ia comprar. Os americanos começaram a entrar e falavam inglês e ninguém entendia. Ele começou a dizer, cara, ninguém entende inglês, você sabe uma coisa, eu vou aprender inglês. E ele começou a aprender inglês, o curso por correspondência, naquela época, aqueles discos, 78 rotações. Então eu cresci ouvindo, né? The book is on the table. The pencil is here. Mas ele não era alfabetizado em português. Então ele se alfabetizou primeiro, já aos 27, 28 anos. Em inglês. Aos 27, 28 anos de idade. Ele se alfabetizou primeiro em inglês, aprendendo. Começou a se destacar na loja, porque aí quando os americanos entravam, Josias era o nome dele, ele ia lá para fazer a venda do material, falava inglês, mas o básico ele aprendeu a falar. Disco de 78 rotações, aquele curso por correspondência. Literalmente assim. Então ele começou a falar primeiro inglês, depois aí ele foi se alfabetizar em português, não fez mais do que o curso secundário. Mas então a educação foi a base, né, inicial, assim, aprender uma língua estranha, foi uma base. Aquilo entrou no meu DNA. Então, eu ia te falar o seguinte, eu não sei quantos MBAs você foi depois, se você estudou Oracle, assim, mas assim, o seu MBA foi seu pai, né? Porque, caramba, o primeiro grande exemplo de educação foi ele, porque eu vi, ao vivo e a cores, eu vi como é que alguém progredia na vida pelo esforço que estava fazendo de aprender alguma coisa diferente e se diferenciar realmente, né? E adquirir uma competência que os outros não tinham na época. Então, depois aí eu me esforcei muito para estudar. E com isso foi que eu consegui realmente, eu diria assim, mudar bastante de patamar dentro da minha vida, ajudar meus irmãos também, a toda a família. Fui o primeiro da família que fez um curso superior. Então isso foi legal. Depois fui fazer meu mestrado nos Estados Unidos. E aí eu passei depois no MIT, passei em Oxford, passei em várias universidades, Michigan, várias universidades americanas. Virei professor na Universidade Americana, na Wharton. Quer dizer, não era um professor titular, mas era um professor convidado para um curso que existia lá, chamado Fazendo Negócios na América Latina, Doing Business in Latin America. Eles queriam alguém que conhecesse a América Latina. Então, eu comecei a fazer esses seminários com o presidente de empresa. Depois voltei para o Brasil e aqui montei a minha consultoria, chamada Empreenda. E é o que eu faço, né?
eu fui parceiro da educação, não sei se ainda sou, que mudou a secretária, mas se quiser eu continuo. Um dos grandes problemas que se verificava no ensino no Rio de Janeiro, que eu acompanhava, é que, como os pais não tinham estudo, não eram referência para os filhos. Então, é o seguinte, eles não botaram só, olha só, tem que estudar, tem que estudar. Na época da Clara Costinha, ela fez um encontro, sei lá, com quantas, 5.000 professoras, todas elas eram a primeira geração de ensino superior. Então, a gente, entre vou usar em inglês, o gap que a gente tem, é que são gerações novas que estão entrando na educação. E ainda abrindo um parênteses, que eu juro que eu não tinha pensado nisso. Nem antes. Quando você falou do negócio do pescador, me veio aquela música do Caymmi, que é lindo, do Caymmi, pescador, minha jangada vai sair para o mar. A minha jangada vai sair para o mar, isso é lindo, realmente. Não, é um tipo de empreendedorismo que, além de tudo, tem risco de vida, que o cara não sabe se vai voltar. Assim, você fica falando, você deve toda hora falar com o teu povo em resiliência, e tal, um pescador. Eu tenho uma diarista que trabalha, que o irmão dela é pescador, deve estar fazendo uns 5 ou 6 anos que não tem notícia dele. É empreendimento de grande risco. É empreendimento de grande risco. E, com certeza, eu tive agora recentemente em Salvador, nós passamos 20 dias lá. Eu passei com a minha mulher, que é a Cris, com a Yasmin, que é a nossa filha, que tem 12 anos, ali na Praia do Forte. Nós saímos um dia para ir para ver as baleias jubarte que estão procriando lá na Praia do Forte. Então, nós saímos num barquinho pequeno, a 10 quilômetros, o mar adentro, né? Então, foi uma sensação incrível que eu fui ali. Aí eu vi algumas canoas, alguns pescadores, alguns barquinhos pequenos. Deve ter. Nossa, eu estou numa lancha a motor aqui e tem essas ondas, né? Mas tem aqueles pescadores. Eu me lembrei muito do meu pai, daquela batalha realmente incrível. Pesquei muito com ele também depois. Eu estava fazendo estou fazendo uma consultoria para o Sebrae, e eles fizeram um projeto, assessoria para o Sebrae, fizeram um projeto interessantíssimo, voltado para o Cluster Mar, né? Você vai desde o turismo, petróleo, diaba 4. Aí eu tive que preparar um texto, aí me dei conta, caramba, a globalização, tudo começou com a navegação no século XV, com a diferença que os caras não tinham GPS e acreditavam que a Terra era plana. Então, acho que quando... Gente, está bagunçando aqui toda a minha live. Uma coisa, quando eu fico pensando na poesia, que dizem que é do Fernando Pessoa, e não é. E nem é do Camões, anterior, que fala: navegar é preciso, viver não é preciso. As pessoas acham que é questão de necessário. E não é. É de exatidão, justamente numa área que não tem exatidão. É sensacional isso. Navegar é preciso, viver é que não é preciso, viver é que não é exato. Viver é que não é exato. Nada é exato. Eu sou uma geração de jornalistas, estou falando década de 80, quando eu assumi a editoria-chefe do Globo, eu busquei consultoria, na época chamava reengenharia. Eu achava fundamental, porque nós jornalistas a gente tem ideias e tal, mas eu já aprendi. A primeira coisa que não adianta você fazer uma matéria incrível, montar um jornal e tal, se ele não estiver na banca antes do jornal adversário. Estou falando jornal de papel lá na frente, e ao mesmo tempo como é que você faz para fazer uma gestão e tal. Então, assim, eu adoro consultoria. Quando eu fui para a TV Globo depois, não no jornalismo, na área de comunicação. No jornalismo eu tinha 3.000 funcionários, na área de comunicação eu tinha 300, então era uma grande produtora. Como eu não curto gestão, eu sempre investi em ter uma boa gestão e adoro consultoria. Não tem o menor preconceito. Porque, o cara vem aqui fora te dizer como é que vai fazer. Uma visão externa eu sei que é fundamental. Só para explicar que eu vou fazer uma opção de perguntas só para te provocar. Porque eu sei que consultor, adoro ser provocado. A primeira coisa é o seguinte: o que consiste o trabalho de um consultor? E sabendo que você tem N possibilidades no mercado, nomes, às vezes a gente monta, por que as pessoas te procuram? E por que elas devem te procurar? Olha, o consultor, na realidade, o grande papel do consultor, eu vejo que é o de
questionar, é o de realmente provocar a reflexão. O consultor não é jamais para levar uma solução para um cliente, ou para uma empresa, ou para uma pessoa que esteja fazendo uma mentoria, ou o que seja. O papel do consultor é de provocar a reflexão. É fazer com que as pessoas pensem com perspectivas diferentes. É oxigenar um pouco os neurônios, oxigenar um pouco o coração, é fazer com que as pessoas saiam de uma forma habitual de pensar e passe a pensar também com algumas alternativas diferentes. Então, o consultor é aquele que mostra caminhos, mas jamais diz faça isso ou faça aquilo. Então, eu acho que essa é uma filosofia importante. Não é? É um psicanalista. Não, eu diria assim, é um médico que pode ser um médico, um clínico geral, que vai ajudar a pessoa a fazer diagnóstico. Você precisa ver se o cara está com febre, se a glicemia está boa, se a pressão está boa, se isso, está aquilo. Pede para fazer uma ultrassonografia, o que seja. Ou pode ser um especialista, né? Como tem alguns consultores especialistas na área financeira, na área de marketing, na área de logística, o que seja. No meu caso, eu sou um consultor mais, eu diria assim, generalista. Eu ajudo as pessoas a redefinirem sua estratégia. Quer dizer, o que eu mais gosto de fazer, uma empresa ou um profissional, por exemplo, a pergunta que eu faria a você agora, Erlange. Erlange, qual é o seu sonho? Onde é que você quer estar em 2025? Qual é o patamar que você gostaria de estar em 2025? O patamar profissional, seu patamar pessoal, familiar? Você vai me atender de graça? Vou lhe atender de graça. Então, onde é que você vai? É o que eu mais pergunto à empresa. Qual é o rumo? Onde é que você vai estar em 2025? Que produtos você vai estar vendendo? Que produtos é melhor cair fora? Ou serviços? Que parcerias você vai desenvolver? Que tipo de cliente você vai atender? Qual é o foco realmente? Qual é o posicionamento da sua empresa? Qual é o propósito da sua empresa? Essas são as perguntas que eu faço muito. Então, a primeira pergunta sempre que eu começo em consultoria numa empresa é a seguinte: qual é o propósito da sua empresa? Aí o cara me diz, o propósito é vender chocolate. Eu digo, cara, vender chocolate não é propósito. Vender chocolate é o que você faz. É o produto que você vende. Vender chocolate é a sua atividade. Não é propósito. Propósito é a razão de ser. Por que você vende chocolate? Então, o propósito é a razão de ser. Que benefício você cria? Então, uma coisa pode ser, eu vendo chocolate para poder nutrir as pessoas, ou eu vendo para gerar satisfação e bem-estar para as pessoas. O chocolate tem uma sensação para gerar saúde. Então, você não pode vender um chocolate com alto grau de açúcar, nem com alto grau de gordura. Você tem que vender um chocolate saudável. Então, você tem que talvez mudar a fórmula do seu produto. Essa é a pergunta. Qual é o propósito? Qual é o posicionamento? A outra pergunta grande. Como é que você gostaria de ser percebido no mercado? Como é que você quer? Como é que você quer ser percebido pelo público que você atende? Não é? E aí vamos a algumas perguntas. Qual é o patamar que você quer atingir? Que tipo de parceiro você quer ter? Que tipo de cliente você quer atender? Então, são essas perguntas, né, chaves. Às vezes são 5, 6 perguntas essenciais que você faz dentro de uma empresa e você transforma a vida de uma empresa completamente. Pequena, média e grande. Também eu faço algumas mentorias com algumas pessoas que normalmente são candidatos a serem presidentes de empresa. Né? Às vezes a pessoa é um diretor e o acionista quer fazer que aquele diretor vire um presidente da empresa. E aí pede, César, vamos fazer uma mentoria aqui 3 meses, 6 meses com essa pessoa para ver se ela realmente, né, quais são as carências, as necessidades de desenvolvimento. Eu ajudo essas pessoas. Mas eu também nunca digo faça isso ou faça aquilo. Eu procuro abrir alternativas. Quer dizer, a primeira pergunta que eu faço, você é feliz com o que você está fazendo? Eu fiquei pensando quando você fez a pergunta provocativa, que não era para eu responder, eu disse assim, para mim, a minha grande realização é trabalhar. É claro que eu gostaria de ganhar dinheiro e tal, não sei o que, mas assim, meu prazer é trabalhar. Então, o que você tenta conciliar, assim, você só conseguirá estar numa empresa bem-sucedida se você estiver feliz fazendo o que você faz. Sem dúvida, é isso. Tá. E se você tiver um certo equilíbrio, eu até uso uma palavra melhor do que equilíbrio, uma harmonia entre as diferentes dimensões da sua vida. Então, por exemplo, você tem que saber equilibrar ou ter uma harmonia da sua vida profissional, que ela é extremamente importante para todos nós, realização financeira, etc. Mas também com outras dimensões da vida, com a família. Tem que ter harmonia com a sua saúde pessoal. Tem que ter harmonia com seus amigos, com a vida espiritual. Tem que ter um certo grau de harmonia com a cidadania. Porque eu conheço muita gente, muitos executivos que são muito bem-sucedidos profissionalmente. O cara é capa de revista, está em coluna social, está dando entrevista. É um sucesso profissional. Mas aí o que é que acontece? Às vezes destrói a família para chegar naquele sucesso. Vive numa família destruída, ou 2 ou 3 casos, exemplos aí. Ou a pessoa destrói sua própria saúde, aí não sabe cuidar de si mesmo.
e acaba ficando no meio do caminho com uma doença grave, cheio de problemas, às vezes até tendo risco de vida. Não tem amigos, é um Zé sozinho, não tem ninguém. Uma vida espiritual que o cara acha que vida espiritual é ir na igreja de vez em quando para batizar de um amigo, para um casamento de outro, ou assistir uma missa. Vida espiritual não é isso, não é religião, é religiosidade, que às vezes a pessoa não tem uma vida espiritual. A pessoa não tem cidadania, é um zero à esquerda como cidadão. Não se pronuncia, quer dizer, vê as coisas acontecendo e finge que não é com ele, fica totalmente insensível. Quer dizer, não adianta você ter sucesso apenas profissional se você não tiver sucesso na sua família, não tiver sucesso na sua vida pessoal, sua saúde, sua felicidade pessoal, não tiver amigo, não for um cidadão também com C maiúsculo, ou uma cidadã. Quer dizer, é fundamental ter esse equilíbrio nas diferentes dimensões da vida. E eu acho assim, eu posso provar estatisticamente, né? Os líderes mais competentes que eu conheço empresariais são aqueles que têm um bom nível de equilíbrio entre essas diferentes dimensões da vida. Então, é isso que eu procuro sempre ajudar os indivíduos a pensar. E a empresa também. Na empresa também eu traduzo isso de uma outra forma, que é o seguinte: não adianta só ter lucro. O único resultado de uma empresa não é lucro. Você tem que olhar vários tipos de resultado. Você tem que olhar a satisfação dos seus clientes, satisfação dos seus parceiros ou de prestadores de serviço, satisfação das pessoas que trabalham lá dentro. A sociedade como um todo, no fundo, o grande cliente de uma empresa sempre é a sociedade. Quando a gente vai registrar uma empresa, Erlândia, qual é a primeira pergunta que faz? Vou registrar uma empresa. Vamos registrar uma empresa nós dois aqui. Somos sócios. Qual é a primeira pergunta que vão fazer? Qual a sua razão social? Não é isso? Veja só a primeira Eu diria pergunta. assim, qual é a contribuição que você tem para a melhoria da qualidade de vida das pessoas? E a pergunta objetiva assim, que o advogado faz, ou o contador que vai registrar a sua empresa, é o seguinte: qual é a razão social? Razão social já diz tudo. Qual é a razão de existência para a sociedade? O grande cliente de qualquer empresa, qualquer produto, qualquer serviço que vem, é a sociedade. E depois você tem nichos de clientes específicos para atender. Então você tem investidores para atender, você tem prestadores de serviços, ou seja, a vida de uma empresa também, você tem resultados quantitativos e qualitativos. Tem alguns que são intangíveis. E às vezes o intangível é o que vale mais numa empresa. Por exemplo, a marca. Marca é um resultado intangível de uma empresa. E muitas vezes não se dá conta. Então eu vou pegar um exemplo aqui simples. A palavra Itaú, 4 letrinhas. O que é que vale mais se o Itaú for fazer uma venda para um banco internacional e for comprar? O que o pessoal vai comprar não é a agência bancária, não é o que tem de depósito no banco, não é o que tem de contrato. Né? Vai comprar duas coisas. Vai comprar a marca, que vale mais do que qualquer outra coisa. A marca, essas 4 letrinhas valem mais do que todo o dinheiro que tem depositado dentro de qualquer banco. A marca. E a outra coisa é a qualidade das pessoas, é o capital liderança, vamos dizer assim. Então, se eu vou comprar uma empresa, eu tenho que olhar esse intangível, eu não vou olhar só o ativo fixo, o equipamento, o volume de dinheiro que essa empresa tem, porque tudo isso é perecível. Tudo isso é perecível. Você pode ter uma empresa com alto caixa, com bons equipamentos, num bom prédio, e tudo isso pode desaparecer em 2, 3 anos. O que fica, que garante a longevidade de uma empresa, é a marca, a reputação que é esse intangível, que é fundamental. A reputação. E a outra coisa é o capital liderança. São as pessoas que você tem dentro da empresa. Isso é que vale realmente dentro de uma empresa, entendeu? Só que os financistas não olham isso, eles fazem contas de contrato, conta financeira, do lucro. Mas uma empresa é muito maior do que simplesmente o lucro. Assim como uma pessoa é muito maior do que simplesmente o seu sucesso profissional. Então, essa é a analogia que eu faço entre esses dois blocos aí. Então, como consultor, eu procuro dar consciência disso, entendeu? Meu papel como consultor é dar consciência dessas dimensões. Como você é um profissional, você acabou acelerando, eu vou ter que voltar a alguns assuntos lá para frente. Eu, paralelamente, quando eu saí do jornalismo e fui para a comunicação corporativa, a minha especialidade passou a ser... Tudo agora é inglês, né? É brand, né? A marca, brand, antigamente chamava responsabilidade social, agora chama ESG. Para mim, na minha época, ESG era a Escola Superior de Guerra. Hoje é Environment, Social, tal, não sei o que. Governance, tal. O que eu sempre conversava com as pessoas é o seguinte: para pensar. Você está no mercado, num capitalismo. Quanto mais você contribuir para o social, para a inclusão social e para o Diabo 4, você vai melhorar o seu mercado. É um ganha-ganha, é um troço... Mas aí eu queria mudar, já dar uma marcha ré. Teve um camarada lá que entrou numa empresa, percorreu todos os caminhos, de repente ele é um baita líder empresarial. Aí
Por que ele precisa de primeiro era coach, agora era mentoria, é para ter um olhar externo? Qual é a diferença? O que é mentoria? É a mesma coisa que coach? Já tem curso de coach, que fica nessa coisa do mercado de gestão, já tem um submercado de criar o coach. Qual é a diferença entre mentoria, o que é coach e o que é mentoria? Olha, a diferença é uma questão assim, de intensidade, de gradação. Não é? O coach ele é mais genérico, ele é um coach mais assim, que envolve muitos aspectos psicológicos da vida da pessoa, que estuda muitos problemas de comunicação da pessoa, de relacionamento, uma série de dificuldades que a pessoa tem assim por diante. A mentoria, pelo menos aqui eu procuro praticar, quer dizer, eu não sou coach, eu nunca fiz curso de coaching, e eu pratico mais uma mentoria, uma que eu chamo de mentoria executiva, que a mentoria é o seguinte, é para ajudar a pessoa mais a se reposicionar na sua carreira. Entendeu? Uhum. Quer dizer, quais são os seus pontos fortes, suas necessidades de autodesenvolvimento e como é que você pode se reposicionar na sua carreira profissional. Se está dentro de uma empresa, como é que você pode ser promovido, como é que você pode resolver alguns conflitos, como é que você pode se colocar melhor no mercado, mas sem perder de lado esse aspecto, como eu falei, essas diferentes dimensões humanas. Então, assim, o coaching é uma coisa, eu acho que é mais aberto, mais solto, mais... e que trata muito de aspectos muito psicológicos. No meu caso, eu não sou psicólogo, não sou padre, não sou, entendeu? Então, eu procuro trabalhar mais assim um aspecto mais objetivo do que subjetivo das pessoas e ajudar a pessoa a definir um plano de carreira e um plano de vida. É um objetivo muito curto. O trabalho de mentoria que eu faço, normalmente é um trabalho de seis reuniões, não passa de 8. É curto, é 2 meses, 3 meses, entendeu? Porque a gente não pode criar dependência da pessoa no profissional. E tem algumas coisas que às vezes, você cria uma dependência enorme da pessoa. Então, eu procuro ser assim, muito objetivo, ajudar a pessoa a pensar. Eu procuro ajudar a pessoa a pensar melhor, a pensar com alternativa e a tomar certas decisões. Então, é uma coisa assim, mais pragmática. Eu acho que a mentoria tem uma coisa assim, mais pragmática, enquanto que o coach é mais longo prazo, às vezes leva 1 ano, 2 anos. E uma boa. Mas você reconhece que, como em tudo na vida, também se não acertar o emocional... Não, claro, o emocional está na base. Muitas vezes a maior dificuldade são atitudes, é emocional, né? Mas aí o emocional tem que ser um trabalho, muitas vezes, quando eu quero alguns aspectos que fica evidente, alguns dilemas internos, existenciais, o que eu recomendo é procurar uma terapia. Não é? Eu recomendo procurar uma terapia para se conhecer melhor. O autoconhecimento é a base de tudo. Não é? O autoconhecimento é como se fossem círculos concêntricos. Então, muitas vezes eu recomendo, é melhor você fazer uma terapia. Posso lhe ajudar aqui do ponto de vista profissional, tomar algumas decisões, 3, 4 coisas na vida, mas o seu assunto mais íntimo, emocional, não é comigo que você vai resolver. Porque eu não tenho competência para isso. Eu não sou psicólogo, não sou psicanalista, não tenho essa base. Eu fico imaginando, em empresa familiar, então, deve ser um troço indispensável. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Uma vez eu fiz um trabalho com uma empresa, um trabalho muito complexo, muito complexo, não, muito delicado, com a empresa familiar. Um pai que queria, chegando a certa idade, queria passar para os 2 filhos o negócio. E pediu para eu ajudá-los a tomar a decisão. Então, eu comecei a ajudá-los a tomar a decisão, conversando, fiz um assessment dos filhos, eram 3 filhos, né? Um rapaz, uma moça e um filho mais jovem. A tendência natural era passar o comando da empresa para o primogênito, né? Isso para o mais velho. Normalmente é assim que a sucessão é feita na empresa. Quando eu comecei a conversar com as pessoas dentro dessa empresa, com os 3 filhos, com o marido, com a mulher, com o pai, com a mãe, com os outros e com os funcionários, e entendendo o negócio da empresa, eu procuro entender muito o negócio, o foco aí. O que ficou claro para mim? O mais competente para assumir esse cargo aqui, para ser o substituto do pai, não é o mais velho. O mais competente vai ser o caçula. Nem é o mais velho, nem a moça do meio, que tinha já casado, tinha um marido também doido para entrar no jogo, para trabalhar na empresa. Está muito evidente que o cara mais competente aqui, para esse tipo de negócio, é o caçula. Está muito evidente. Então, eu tive um trabalho terrível de convencer a família. Administrar de que a sucessão, então, eu fez, criou um conselho de administração, o mais velho foi para o conselho, junto com o pai e a outra irmã, o mais novo assumiu para ser o CEO, mas não foi fácil isso, é uma costura tremenda, né? Mas consegui convencê-los e, graças a Deus, essa empresa cresceu bastante, bombou.
Essa empresa teve uma valorização enorme, foi um acerto grande. Hoje todo mundo reconhece isso. Mas na época não foi fácil. Mas quando eu estava conversando com eles, individualmente, aí eu convencia um, aí levantava. No final, conversei com um dos irmãos e falei, César, eu já entendi, está tudo ok. Já entendi. Pode ir conversar com a outra facção. Foi o que ele me disse. A outra facção que ele estava dizendo pode ir conversar com o meu outro irmão. Entendeu? Ele disse, eu já entendi, concordo, vá conversar com a outra facção. Eu disse, então eu vou me demitir, porque se o clima aqui é de facção, eu não trabalho com facções. Então eu prefiro vocês toquem a vida de vocês, vão cuidar da vida, eu vou cuidar da minha. Não, pelo amor de Deus, não foi isso que eu quis dizer, é só um exagero. Mas no íntimo o cara já revelou um sentimento. Subconsciente passou um recado. Ele passou o recado. Então, foi o que eu disse para esse cara. Depois, né? Vamos fazer uma terapia, que eu acho que vai lhe fazer bem. Eu acho que você tem que... O negócio está aí, mas você só vai ter sucesso se você se encontrar com você mesmo, você superar esse tremendo ressentimento que você está com o seu irmão, né? Mas, enfim, eu estou contando aqui detalhes porque realmente em empresas familiares a situação é muito mais complexa. Porque além do business, do negócio profissional, você tem os aspectos emocionais da família, né? Eu, com a minha longa experiência de gestão e coach, eu acho que eu, se fosse empresa familiar, a minha primeira providência que eu faria é deixar de ser uma empresa familiar. Era profissionalizar, bota a galera no conselho, ficam pegando os dividendos. Tinha uma época, minha experiência que eu posso falar é na Globo, dirigida nessa época pela brilhante Marluce Dias, não sei se chegou a conhecer, que ela tinha o seguinte, eu sou Luiz Erlanger, era mais fácil um Erlanger trabalhar na Globo do que um Marinho. Tinha exigência de não sei quantos anos de pós-graduação, experiência em mercado. Você não pode fazer uma empresa crescer por parentesco. Tem que ser por meritocracia. E nem todos... Tem que ser meritocracia. Mas, às vezes, a meritocracia está dentro da própria família. Eu já tive ótimo. Então, o cara vai provar com a formação acadêmica, com a experiência profissional, não é pelo sobrenome. Exame genético. Não é pelo sobrenome. Não é pelo sobrenome. E, às vezes, também, em sucessão, quando vai se recrutar uma pessoa, tem sempre essa discussão assim, é melhor fazer uma sucessão interna com quem já é da empresa ou externa no mercado. Eu sempre, minha pegada sempre assim, eu prefiro dar preferência a alguém interno da empresa, que já conhece a cultura, já conhece o negócio, mas o que vai valer é a meritocracia. Então, eu tenho alguém aqui dentro que é melhor do que qualquer outro candidato que eu encontro lá fora. Esse aqui é o critério. Na família, a mesma coisa. Então, para mim, eu realmente não... Tanto faz ser da família ou ser um profissional de mercado, ser da empresa ou ser de fora. O critério básico é assim, a competência, a meritocracia. Essa pessoa tem um bom encaixe, né? Tem um bom encaixe com esse negócio. E o que é que eu chamo de encaixe? É que é importante assim, eu falar isso para você e para as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Estou vendo algumas pessoas aqui, o Alex Cavaleiro, estou vendo aqui o Rony, meu querido amigo Rony, trabalhou comigo lá no Hotel em Búzios, aí no Rio de Janeiro. E várias pessoas, estou vendo aqui a Ana, que nos apresentou, vendo aqui a Lúcia Faria e tal. Importante falar isso, né? O que é um encaixe que eu procuro sempre olhar, né, como consultor, quando eu sou chamado a opinar sobre promoções, sobre aquisições de pessoas, ou sobre sucessão, tudo isso. O encaixe, para mim, é o seguinte: essa pessoa tem um bom encaixe com a natureza do negócio. Porque tem gente que é peixe fora d'água. Aquele negócio não cola bem. Por exemplo, numa empresa ambiental, eu não posso estar promovendo um cara para um determinado cargo importante se essa pessoa vai na praia e joga copo plástico na praia, se essa pessoa não cuida bem do seu lixo caseiro. Ou seja, uma empresa ambiental, eu não posso ter uma pessoa com esse tipo de comportamento. Eu tenho que ter uma pessoa na empresa ambiental que tenha amor pelo negócio do ambiente, que respeite o meio ambiente. Se é uma coisa de agrícola, que tenha pegada. Se é uma empresa industrial, que tenha outra cabeça. Ou seja, o tipo de negócio é muito importante para a gente ver o encaixe. Que às vezes eu conheço muita gente que teve sucesso num tipo de negócio, aí foi contratado por outra empresa, um negócio diferente, e foi um fracasso. E o tipo do negócio é importante. A outra coisa é a seguinte: a cultura da empresa, a pessoa se ajusta naquela cultura. A outra coisa do encaixe se ajusta com a personalidade dessa pessoa se ajusta com a personalidade dos outros com que ela vai trabalhar, do líder, da pessoa quem vai ser repórter, assim por diante. E uma coisa muito importante é o momento da empresa, que é uma coisa que nem todo mundo pensa nisso. Porque o que eu estou falando é mais ou menos óbvio. Tem um bom encaixe com o negócio, tem um bom encaixe com as pessoas, tem um bom encaixe com a cultura.
não se pratica, mas todo mundo já entende isso. Agora, quando eu vou falar uma coisa assim, é o momento. O momento é fundamental. O momento da empresa, no ciclo de vida da empresa. Por exemplo, numa startup, a personalidade é um tipo de pessoa. Numa empresa que já é estabelecida, é outra personalidade. Numa empresa que vai fazer... Eu juro que eu ia te falar exatamente isso. Você está num ramo de negócio que não tem receita de bolo. Não tem receita de bolo. Tem outro negócio que eu sinto. Se uma empresa que precisa fazer uma virada, um tornarão, que é tecnicamente chamado de tornarão, é outro tipo de personalidade. O cara que faz tornarão tem que ter uma coragem fortíssima de fazer uma virada. É um piloto que vai fazer um cavalo de pau dentro de uma empresa. O startup é o cara que vai arrancar com o carro. É outro papo, não é cavalo de pau. Manter a empresa numa velocidade de cruzeiro é outra personalidade. Outro tipo. Quer ver outra coisa? Uma empresa assim, meu objetivo é aumentar o faturamento. Se eu vou aumentar o faturamento, eu preciso de uma pessoa extrovertida, que tem um bom networking, relacionamento externo, que tem uma viés comercial e assim por diante. Mas se essa mesma empresa, no momento seguinte, o negócio dela é assim, não é faturamento, meu negócio é aumentar a rentabilidade, é outra personalidade. Porque para uma empresa ter rentabilidade, eu preciso de pessoas que tenham consciência de custo, de eficiência operacional, não é só de venda, entendeu? Então, o momento, quando dizem assim, o homem certo no lugar certo, que hoje não é mais o homem certo no lugar certo, em respeito às moças aqui, a pessoa certa no lugar certo. Eu boto uma vírgula e acrescento assim, a pessoa certa no lugar certo, no momento certo. Eu tenho visto muito fracasso de gente que vai para a empresa, competente, super competente, tem todas as qualificações. Mas estava num lugar... No momento errado da empresa. Ou seja, a minha pegada, o meu viés, a minha personalidade não casa com o momento que a empresa precisa. Então, se eu sou um cara muito extrovertido, que eu gosto de vender, gosto de estar no mercado, e a empresa precisa melhorar sua rentabilidade, não casa isso, entendeu? Porque para rentabilidade é outra personalidade. Tem que ter um cara que controle mais custos, faça mais planejamento, que olhe melhor os riscos internos, é outra personalidade. Então, eu já vi muita gente quebrar a cara porque entra na empresa no momento errado. Então, a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo, e vou dizer mais uma coisa, pela causa certa, pelo motivo certo, tá certo? Que é aquele negócio do que você falou, social e assim por diante. Eu fico viajando aqui porque, vou voltar ao meu período de Globo, é um troço que a gente discutia muito, especialmente nas novelas, como o Brasil, o empreendedorismo, o empreendedor é vilão. Ele aparece, às vezes, pior do que traficante, assaltante e tal. É sempre o cara que está desmatando, é o cara que está pagando mal e, na verdade, é o cara que está tocando a economia do país. Eu estou fazendo também um trabalho para o Sebrae e estou, assim, é uma coisa inacreditável, porque é responsável por, sei lá, quase a metade do PIB, não sei quanto dos empregos formais. Como é que você explica o Estado tratar tão... Assim, você para ser empreendedor no Brasil, é o seguinte, você é perseguido na hora de você conseguir o alvará para funcionar, para que eu não sei o que lá, você é achacado, você é tributado. Outro dia descobri que o cara sai do Simples, aí ele vai para o prejuízo, ele não pode, agora parece que já pode voltar do Simples. Assim, é paixão, eu sei que é ganhar dinheiro no fundo, mas por que o Estado é tão perverso com o empreendedor? Olha, essa é uma verdadeira herança maldita que nós temos, né? Nós não temos uma herança, eu diria assim, cultural de empreendedorismo, de fazer as coisas realmente como a gente vê em determinadas sociedades, que o sucesso é premiado. No Brasil, às vezes, o sucesso é punido, né? Uma pessoa que a frase do... Você conhece a frase do Tom Jobim? O Brasil não é coisa de amadores, não é isso? Não, ele fala, não, ele fez uma campanha para a Coca-Cola e já tinha a patrulha. Como é que pode vender uma música para a Coca-Cola? Ele falou assim: no Brasil, sucesso é ofensa pessoal. Não conhecia essa frase, mas é isso. O sucesso aqui às vezes é punido. Quer dizer, a gente não privilegia o sucesso. O cara tem sucesso e começa a ter desconfiança sobre a pessoa, começa a falar mal, começa uma série de problemas. Não são pessoas admiradas quem tem sucesso. E esse é um problema congênito que a gente tem. Não é? Esse é o primeiro ponto. O outro é assim, a ousadia. E a gente está, que às vezes não é permitido. A gente tem muito assim, nós somos um país de criativos, mas nós temos que nos transformar, Erlândia, num país de inovadores. E tem uma diferença enorme de ser criativo e ser inovador.
Criativo, você tem uma boa ideia. Temos pessoas, nós temos aqui uma flexibilidade, um jogo de cintura, especialmente eu que venho da Bahia, não é? A terra do bambolê, a terra da criatividade, do jogo de cintura, da música, tem uma série de coisas. O Rio de Janeiro também, quer dizer, temos essa malemolência, dessa malícia, essa coisa que é genial, criativa. A gente brinca com as palavras, fazemos música como poucos, fazemos coisas extraordinárias. Porém, entre isso e ser inovador tem uma diferença enorme. Porque inovação, você pegar ideias criativas e criar valor para as ideias criativas. Porque, por exemplo, a gente tem muita criatividade, mas qual é o número de patentes que nós temos registrado no Brasil? Um absurdo. O país inteiro fica muito atrás de algumas empresas no mundo. Se você pegar todo o número de patentes registrados no Brasil, é ínfimo o número de patentes vinculado com várias empresas grandes no mundo inteiro que tem um número absurdo de patentes. Quer dizer, aí começa. Depois, assim, transformar, capturar valor daquela ideia, fazer. Agora nós estamos observando, nos últimos anos, e foi uma das coisas benéficas da pandemia, isso é uma coisa que eu gosto de falar, uma das coisas benéficas da pandemia, que a pandemia acelerou esse processo de inovação e acelerou esse processo de criação de startups, por exemplo, de novos empreendimentos. Então, nós estamos vendo uma geração... Vamos falar nisso um pouquinho mais para frente, que você me chamou a atenção de duas coisas que eu não queria perder. Eu era iniciante, antes de entrar em jornalismo, eu fiquei durante a faculdade trabalhando em editora. Aí eu tinha acesso a livros antes de serem lançados. Eu me lembro que virou um xodó. Essa é a acho que final de 70. Acho que o cara era Schumacher, chamava Small is Beautiful. O negócio é ser pequeno. Você, como consultor, você às vezes chega para a empresa assim, olha só. Por que tem essa volúpia de crescer, crescer, crescer? Eu pergunto, o crescimento é necessário para a sobrevivência? Ou pode ser que você consiga se estabelecer, ficar ali tranquilo? Eu acho assim, o crescimento ele tem que ser muito bem gerenciado, porque o crescimento é o que leva muitas empresas ao fracasso. Quer dizer, o sucesso vai crescendo, crescendo e acaba levando, porque perde-se o controle. E ela perde a alma. Quer dizer, uma empresa, quando ela é pequena, o dono, o fundador, ele tem um contato direto com o cliente, ali chama cliente de freguês, não é? Conhece pelo nome, tem uma relação, e vai crescendo, e à medida que vai crescendo, vai se afastando. E criam monstrengos, criam verdadeiros elefantes aí, empresariais, empresas paquidermes, empresas que acabam virando dinossauros, porque são pesadas e acabam desaparecendo. Então, o truque é o seguinte, como é que eu cresço? Mantendo uma certa autonomia nas diferentes partes, criando unidades de negócio mais ou menos autônomas, criando... uma grande empresa, ela é boa quando ela é uma confederação de pequenas empresas. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma empresa que tem crescido muito e que é um sucesso extraordinário, que é a Magalu, Magazine Luiza. Crescendo bastante, mas a Magalu tem alma de startup. Ela tem alma de startup, entendeu? Se renova. E, além disso, ela tem 1.300 lojas, ela tem uma autonomia muito grande para cada um que é gerente da loja, que toma conta da sua loja como se fosse sua, como se fosse o dono, tem esse espírito de propriedade muito grande. O próprio comércio eletrônico, né, o e-commerce, toda a plataforma do app, o super app da Magalu, é uma coisa muito humanizada e que tem uma participação muito intensa. Ou seja, é uma empresa que cresce, tem crescido até agora, é uma das gigantes do varejo brasileiro, do varejo mundial, mas ela tem alma de startup. Eu acho que essa aqui é uma das razões do sucesso do Magalu. Não é? Agora, tem outras que crescem assim, pela ambição, simplesmente, do crescimento. Por uma megalomania extraordinária. O cara quer ser poderoso, quer crescer, quer ter uma empresa gigantesca. E toda vez que você cresce muito de uma forma desempregada, acontece duas coisas. Muitas vezes você aumenta o endividamento, porque para financiar o seu crescimento você começa a tomar muito empréstimo e acaba trabalhando para banco sem saber. O cara virou empregado de banqueiros. Eu conheço muitos empresários de empresas médias e grandes que são empregados de banqueiros, no fundo, trabalham para pagar juros, em vez de trabalhar para pagar dividendo para seus sócios. Trabalha para pagar juros, para manter a máquina rodando, girando. Então, ela aumenta o endividamento e, muitas vezes, diminui a rentabilidade, porque você aumenta tanto sua base de clientes, e se não for uma coisa muito bem organizada, você acaba botando cliente podre, cliente ruim, cliente inadimplente, cliente extremamente exigente de coisas que não são clientes que nem todo cliente é bom para uma empresa. Às vezes tem clientes que são péssimos para uma empresa, que tiram a atenção do cliente bom. Não é? Então, ela cria essa base e perde rentabilidade. Eu já fiz trabalho com empresa aqui, eu fiz um trabalho com a indústria química uma vez, que tinha 4.200 clientes,
E a nossa meta, empresas clientes, né? Que era o cliente dele, e nossa meta era reduzir de 4.200 clientes para 1.000 clientes. Nós conseguimos reduzir para 1.200 clientes, uma coisa assim, 1.100, 1.200. Reduzimos ao longo de 2 anos. Essa empresa aumentou 32% sua rentabilidade, diminuindo o número de clientes, porque ela passou a focar melhor naqueles clientes bons. Então, ela passou a vender não só o produto que vendia, mas passou a aprofundar melhor sua relação com o cliente, podia cobrar um preço melhor, oferecia outros produtos que não só aquele básico, desenvolveu novos serviços, mudou de apenas vendedor de produto para vendedor de serviços também, dentro de um número menor de empresas. Então, veja, diminuir de 4.000 para 1.000 número de clientes e ajudamos a aumentar a rentabilidade de 32%. Então, isso para mim é evidência, né? O crescimento desenfreado não é nocivo muitas vezes. A empresa perde a sua alma, entende? Perde a sua identidade, perde o seu DNA. O exemplo da Magalu, o meu lado marca, reputação e tal, o que eu acho incrível, porque ela não mudou o negócio, ela continua varejo e tal, mas hoje a marca dela, fiz aqui um cacófato, é colado na questão social, gênero, tal, assim. Eu acho que é um bom exemplo. Ao mesmo tempo, sem querer citar e já citando, eu acho estranho isso uma empresa que vive de vender carne de boi, nada contra, as pessoas precisam de proteína animal, e também, de repente, está vendendo sandália, de repente está vendendo moda, não sei o que, existe. Ela não são empresários assim que eu tenho um sonho e tal, assim, eu quero ganhar dinheiro, como é que eu posso... Em alguma coisa vai mal, porque... o conglomerado. Ou estou delirando? Não. Esses conglomerados empresariais, que é muito diversificado, aí criam uma holding, eles trabalham mais como se fosse um banco de investimento naquelas empresas. Mas, assim, a história tem mostrado que muitas empresas que diversificam muito e abrem muito leque, acabam em algum momento, elas têm uma fase de crescimento, têm um entusiasmo, mas chega em algum momento elas acabam tendo um problema sério. A história tem mostrado, são vários exemplos. Aí, vamos agora enxugar de volta, vamos voltar ao que eles chamam core business, ao nosso negócio central. Aí volta. Então, porque perde muito isso, entendeu? Então, a empresa, esse problema do crescimento é isso. Mas por trás do crescimento tem essa coisa, às vezes, dos sócios, ou do acionista, ou do presidente, de megalomania. Então, tem essa megalomania, porque a megalomania é um péssimo conselheiro para qualquer pessoa, entendeu? Quer dizer, a pessoa tem que garantir assim, um crescimento sustentável, é o que eu sempre digo. Vamos crescer de uma forma... Aliás, eu nem gosto de usar a palavra crescimento, eu gosto de usar a palavra desenvolvimento. Crescimento é uma coisa, você às vezes enche. Vamos desenvolver sua empresa de uma forma autossustentável, em que ela atenda bem clientes, atenda bem a pessoa. Lembrando sempre que o pessoal da assessoria falava, ele tem nos contatos os maiores PIBs, ele tem as maiores empresas, até fiquei morrendo de medo. Falei, se ele pegar meu telefone, eles resolverem sequestrar as pessoas que estão na sua lista de contato, vão pegar um pobre assalariado, aposentado, não tem nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso. Mas, assim, lembrando que o público, deve ter muita gente ligada ao teu trabalho, mas acho que por que me motivou? Que eu gostaria que pessoas comuns, assalariados, que, na verdade, a grande preocupação na vida, quando vai trabalhar, é saber se está empregado e tal, mas mesmo como assalariado, espero que você concorde comigo, nós somos lideranças de nós mesmos, porque nós temos... Eu sou uma empresinha, pessoa física ou jurídica, sem receita de bolo. Quais são os atributos básicos de uma boa liderança? Olha, eu acho que os atributos básicos são assim. Primeiro, liderança de si própria é fundamental no centro de tudo. Você já colocou isso aí bem. É a autoliderança, o autoconhecimento que leva à autoliderança. Porque esse pode ser o calcanhar de Aquiles dos líderes. Eu conheço muito líder competente em muita coisa, mas o cara não sabe, comete um deslize ético. O cara é incoerente entre o que diz e o que faz. O cara não cuida da sua saúde. O cara faz assédio a outras pessoas. O cara tem pavio curto, não tem inteligência emocional nenhuma. Então, essa autoliderança, para mim, está no centro de tudo. O primeiro atributo de um líder é a autoliderança. Eu aprendi uma frase importante que diz o seguinte, Arlanja, que é assim, antes de pretender liderar aos outros, aprenda a liderar a você mesmo. Entende? Antes de pretender liderar os outros, aprenda a liderar você mesmo. Se você não é um bom líder de si próprio, da sua vida, da sua saúde, da sua família, das suas emoções, não tem uma boa inteligência emocional, não tem um bom equilíbrio, não é coerente, não é coerente entre o que você diz e o que você faz, se você é incoerente, você jamais vai ser um bom líder para os outros.
Porque ainda mais hoje que nós vivemos num grande aquário, né? Então, as pessoas percebem isso, você acaba perdendo a legitimidade com ele. Então, primeiro é essa bolinha importante. A outra é o seguinte, um bom líder, para mim, é aquele que ajuda e constrói junto com a equipe um propósito. Constrói junto com a equipe um propósito. Então, na minha casa, qual é o nosso propósito como família? No prédio onde eu moro, qual é o propósito nosso dessa comunidade aqui que a gente vive, né? Desse condomínio? Na empresa que eu trabalho, qual é o propósito da nossa empresa? O propósito da minha área, qual é o nosso propósito? E isso é o que falta muito ao Brasil hoje. O Brasil é um país, é uma nave sem rumo, porque não temos um consenso sobre um propósito, aonde é que nós queremos levar o país. Nós não temos, infelizmente, esse consenso, né? Temos uma polarização absurda que está nos criando uma série de problemas. Mas, enfim, autoliderança no centro de tudo. Ter um bom propósito é outra competência do líder. Outra característica de um bom líder é o líder que forma outros líderes, não apenas seguidores. Não apenas seguidores. É um líder educador. É um líder eu não consigo, eu já, como consultor de marca, quando eu entro em empresa e vejo que não está entre os modelos dela arrumar o sucessor, como é que chama, né? Não está entre a missão do líder arrumar o sucessor, eu falei, opa, essa empresa não está pensando no futuro. No futuro, é isso aí. Então, formar outros líderes, não apenas seguidores. Muita gente acha que bom líder é aquele que tem um número enorme de seguidores. Seguidores é bom na internet, no LinkedIn, no Instagram, não sei o que lá, no TikTok. Seguidor. Mas não é liderança isso, é popularidade. Popularidade é uma coisa, liderança é outra. O líder, ele forma outros líderes, não apenas seguidores. Outra coisa, ele tem que ter, ou ela, uma competência de entregar resultados, porque não existe liderança sem resultados. Numa empresa, você tem que entregar resultados, tem que valorizar a empresa. Numa família, você tem que entregar resultados. Quais são os resultados de uma família? É educar os filhos, é ter uma boa convivência social. Numa vida comunitária, você também tem que entregar resultados, que é a cidadania, é ser o exemplo, é ter compaixão pelos outros, é se interessar pelos problemas dos outros, é encontrar soluções para problemas que afligem uma determinada comunidade ou sociedade. Então, são essas coisas que eu vejo. Autoliderança, número 1. Ter um senso de propósito, construir propósito junto com as suas equipes, ou família, ou o que seja. Formar outros líderes, não apenas seguidores. E ter a capacidade de surpreender pelos resultados. Né? Entregar mais do que o combinado. Os bons líderes que eu conheço são aqueles que entregam mais do que o combinado. E mais do que o combinado não é quantitativo, não. Não é assim, eu tinha que vender 100 e vendi 110. Não é isso, não. Mais do que o combinado, às vezes você nem vendeu os 100, vendeu 95. Porém, você conquistou um cliente aí que vai ser importante para o futuro. Porém, você criou uma reputação positiva para a sua empresa, na comunidade onde você vive, junto a formadores de opinião. Porém, você formou sucessores que vai garantir a longevidade da empresa. Então, entregar mais do que o combinado não é só quantitativo. Porque muita gente, nós temos uma doença que a gente só pensa naquilo, que eles chamam aí o bottom line, o lucro final, a linha final. Não é isso. Isso é parte da entrega que um líder tem que fazer. O líder tem que pensar no quantitativo e no qualitativo. Tem que andar de mãos dadas. O líder tem que pensar no longo prazo e no curto prazo. Tem que andar de mãos dadas. Já que você se propôs aí a fazer um prolabore comigo, eu vou citar 2 casos. Um, que é uma insegurança permanente que eu tenho, vou até inverter, e outra que eu fiquei... Se bobear, vou chorar contando essa história. Uma filha minha que está prestes a conseguir um emprego e tal, passou a entrevista e disse, pai, queria te agradecer. Eu falei, por quê? Porque desde cedo eu ficava muito irritado. Você diz assim, você vai ser só feliz quando você tiver sua independência financeira, você vai ser feliz com sua independência financeira, e agora que eu estou... Então, eu acrescentaria entre liderança de pai, de chefe de família, mãe de família, eu acho que tem isso de incutir na cabeça dos filhos que eles têm que a luta. Agora, o lado que eu acho que é uma fraqueza, isso vai por exemplo, vai acabar a nossa live. Você já ouviu falar uma expressão chamada esprit d'escalier? Não. Em francês, espírito da escada. Você está lá em cima e faz a palestra, e fala, muito obrigado. Aí você desce o primeiro degrau e assim, podia ter perguntado isso. Desce o segundo degrau, podia ter falado assim. Eu entrego os meus livros na editora, aí na hora que eu vou reler, putz, assim, eu nunca fico satisfeito
com o meu trabalho. Isso é muito comum. Olha, isso é uma dádiva, isso é um dom, isso é um presente que você tem. Eu acho que nós temos que ter, assim, de uma forma adequada, obviamente, uma eterna insatisfação. As pessoas bem-sucedidas, Erlande, são aquelas pessoas que nunca dormem no berço esplêndido, nunca se acomodam com a situação, que tem sempre uma tentativa de melhoria. Amanhã tem que ser melhor do que hoje, e hoje tem que ter sido melhor do que ontem. Eu tenho que me aperfeiçoar continuamente. Eu não posso nunca estar assim, satisfeito porque eu entreguei um trabalho e eu dei o melhor de mim, entreguei, mas podia ser alguma coisa melhor. Então, na próxima vez, eu vou fazer sim, algo mais. Ali. Eu acho que essa insatisfação é uma coisa bem positiva. Eu gosto disso. Claro que a gente tem que dominar isso para não virar uma obsessão, para não virar uma angústia, uma fonte de angústia. Mas eu acordo de madrugada, eu fico com um bloquinho de papel. O problema é no dia seguinte eu entender minha letra, mas eu pego 2 ou 3 palavras assim, devia ter no tal, não sei o quê. Eu agora vou relançar um livro em agosto. A editora teve que ficar assim, não é para reescrever, é relançar. Eu falei, como é que eu escrevi isso? Como é que eu escrevi isso? Significa que você melhorou entre o momento que você escreveu e hoje você está lendo, nesse intervalo não, mas de 2, 3, 5 anos. Tem que dominar isso, tá certo? Mas eu acho assim, não mate a insatisfação. Você sabe qual é um grande fator que dispara a minha insegurança? Acho que você vai entender. Ainda que na tua mentoria de graça, eu fico muito mal com elogio, sabia? Porque é claro que eu gosto, mas eu sempre fico em dúvida se é o elogio para agradar ou se é o elogio porque o produto foi Isso bem entregue. E para mim, o cliente, para mim, fundamental, sou eu. Eu que tenho que ficar satisfeito com Não, claro, você tem que ficar resultado. feliz. Eu também, às vezes, faço isso. Eu vou fazer uma palestra, termino a palestra, todo mundo aplaude de pé, acha fantástico, manda 1000 e-mails. E você achou uma merda? E eu disse, porra, podia ter feito melhor, porque eu me conheço, eu sei que eu poderia ter feito melhor. E às vezes não consegui, por algum motivo, não dei um bom exemplo, não arrebatei aquele momento que eu poderia ter arrebatado. E às vezes também acontece ao contrário, eu faço uma bela coisa, que eu dou o melhor de mim, e nem sempre a plateia reconhece que aquilo... Porque é uma questão de nível, de expectativa, né? Mas eu acho que isso... E aquilo que você falou lá atrás, né? O seu momento ali, de repente, não era o momento da plateia. Não era o momento da plateia. Muito imponderável. Agora, a insatisfação, eu acho que ela é positiva. Veja bem o que eu estou dizendo, porque isso é muito importante para quem está nos acompanhando aqui. Porque tem gente que não gosta de... Não, insatisfação é positiva, desde que seja bem dominada, bem gerenciada, vamos dizer assim. Bem dosada, né? Você tem que ter um bom nível... Agora, para também não achar que a minha autoestima está baixa, não está, o que eu acho mais incrível, e aí eu me orgulho, né? Eu comecei como um estagiário no Globo, editor e tal, não sei o que lá. Eu acho o seguinte, isso eu falo como coach e mentor de qualquer coisa. Reinvenção. Reinvenção. Mesmo que você esteja em situação de conforto. Sim. É uma boa receita? Claro. O melhor momento para mudar e para se reinventar é quando tudo está bem. Porque às vezes a gente é forçado a reinventar quando as coisas estão mal. Então você tem que tomar decisões que não são as mais inteligentes. Porque você está sob uma pressão danada. Aconteceu um fato inesperado, um fato indesejado. A morte de alguém da família, uma doença, uma perda de um emprego, uma perda de uma aplicação financeira. É uma situação da empresa que está descendo a ladeira. Então você tem que tomar decisões na reinvenção sob uma pressão tremenda. E nem sempre são as decisões mais inteligentes sob pressão. Eu acho assim, o melhor momento para mudar é uma coisa que eu aprendi muito, eu procuro muito incentivar as empresas com as quais eu trabalho. As coisas estão indo muito bem, eu digo, esse é que é o momento para mudar, cara. Porque aí você vai ter tranquilidade para olhar para o futuro e ver como é que você vai construir um futuro melhor ainda. Então, a reinvenção, para mim, é a chave de tudo. A gente tem que se reinventar continuamente. E não é mais, para o ano, não é para o ano. A reinvenção, para mim, hoje é diária, é quase que online. É uma terra, a vida, a gente é uma simbiose muito grande que a gente tem com o ambiente, com as circunstâncias. A gente tem que estar sempre absorvendo as circunstâncias, aprendendo, errando e rapidamente corrigindo, e indo para frente e em dinâmica, entendeu? Eu acho que a gente tem que viver esse equilíbrio termodinâmico, sempre em busca da melhoria. Em busca da melhoria, sempre. Eu acho que assim, é como a linha do horizonte, a gente nunca chega lá, mas a gente tem que estar sempre andando em direção a ela. Eu quero voltar para os valores, que eu acho que
são as coisas mais importantes, mas eu vi que você, acho que é autor de um conceito que eu fiquei muito curioso, que é da Clientividade, clientividade. clientividade. Mas a primeira pergunta é o seguinte, cacete, existe alguém que toque um negócio que não saiba que o foco é o cliente? Ah, existe. Tem muita gente que acha que cliente é o mal necessário. Que cliente, porque o cara Tá está mais brincando? preocupado. Não, muita gente, muitas empresas que eu conheço, o pessoal diz que tem foco em cliente, mas pouquíssimas têm foco em cliente. Eu faço sempre uma pesquisa com as empresas que eu trabalho, de 1 a 9, qual é o seu grau de clientividade? 9 é quando você está totalmente voltado para o cliente. 1 quando você está totalmente voltado para si próprio. Sabe qual é a média que eu tenho encontrado? 6, 6,5 nessa faixa. 6, 6,5. Então é por isso que tem tanta reclamação do São Procon. empresas que não vão bem, né? Não, mas mesmo algumas que vão bem, os caras acham que poderia ser melhor. Por isso que você vê o Procon, você vê o Reclame Aqui cheio de problema, você vê processos contra a empresa, você vê cliente que abandona a empresa, cliente que fica inadimplente. Por que o cliente fica inadimplente? A inadimplência é a vingança do cliente. Quando o cliente sente que não foi bem atendido, ele deixa de pagar aquilo. Porque quando ele está bem atendido, está feliz, paga e ele se encontra. Não é falta de dinheiro às vezes. Claro que às vezes é falta de dinheiro. Mas muitas vezes é porque não estou feliz, não vou pagar, vou deixar esse cara lá. Então, eu acho que, assim, infelizmente, as empresas não têm elas jogam muito para a plateia. Dizem que tem foco em cliente, não tem foco em cliente, coisa não. É muito retórica. Né? Eu diria que essa média que eu tenho encontrado... Explica melhor o conceito. Clientalidade o conceito é o seguinte, veja só. Clientividade simplesmente é uma palavra que eu inventei, porque não tinha uma palavra em português para quem coloca o cliente no centro de tudo. A palavra mais próxima é marketing, que não é português. Mas aí tem a palavra produtividade. Produtividade vem de produto. Competitividade vem de competidor, quem fica cuidando da vida do vizinho. Então, a competitividade é quem cuida da vida do vizinho. Produtividade é quem cuida do produto. E qual é a palavra em português para quem cuida da vida daquilo que é mais importante, que é o cliente? É clientividade. Foi aí que eu inventei, registrei no INPI e desenvolvi uma metodologia para isso, que é como colocar o cliente no centro, como falar a mesma linguagem do cliente, como entender com profundidade o que o cliente de fato valoriza, como entender o que o cliente necessita, não apenas o que o cliente quer. Porque às vezes o cliente quer uma coisa, mas o que precisa é outra coisa. Às vezes a gente tem que educar o cliente naquele sentido. Eu até escrevi um livro sobre isso, ia ser assim, empresas são de Marte e clientes são de Vênus, que parece que são de 2 planetas diferentes. Né? Então, acabei concentrando nessa ideia da clientividade, que a chave, a essência é essa. Como falar a mesma linguagem do cliente, como se colocar no lugar do cliente, como entender o que é que o cliente necessita e valoriza, e como colocar o cliente no centro das suas decisões. É como ter paixão pelo cliente. E poucas empresas têm paixão pelo cliente. No fundo, é um parceiro, né? É um parceiro. No fundo, é um parceiro. No fundo, é quem paga o salário de todo mundo. No fundo, o verdadeiro chefe de uma empresa, o patrão, é o cliente, não é o cara que paga seu contra-cheque ali. Não é? Então, de novo, tem algumas empresas que são craques nisso. Né? Eu comecei a criar muito esse conceito inspirado na época pelo comandante Rolim da TAM. Né? Um dia que eu fui no aeroporto de Congonhas, chovendo, vi o comandante Rolim lá, aí tinha um cara tocando piano que ele botou naquele terminal lá da TAM, um cara para entreter os passageiros enquanto esperavam, para não entrar em cor. Depois passou a chuva, o comandante Rolim foi para a porta do avião, na época era aquele Fokker, né? O Fokker 100, Fokker não sei o que lá, ele na porta, na escadinha, apertando a mão de cada um, agradecendo pela coisa. Que bacana. Aí eu soube de uma história do comandante Rolim que uma senhora foi subir o avião e estava super nervosa e ela disse: eu estou muito nervosa, não sei o quê, eu estou com medo. O comandante subiu a escada do avião, sentou do lado dela. E sabe como é que começaram a distribuir bombom em avião, que todo mundo hoje faz um bombonzinho no avião? O comandante Rolim sentou, a senhora nervosa, e fez: o que é que eu faço para acalmar essa mulher? Meteu a mão no bolso e encontrou 2 bombons que ele tinha no bolso. Ele tirou e deu para ela. Ela botou na boca e começou a falar, porque estava botando açúcar na boca, estava uma coisa, e começou a falar. E ele foi. O comandante Rolim foi de São Paulo a Curitiba, sentado do lado dessa senhora, porque a passageira dele estava morrendo de medo. Isso se espalhou dentro da TAM como uma coisa assim: nossa, o comandante foi. Isso aqui é atenção ao cliente. Ele quis dar um exemplo. Isso aí valeu um MBA para todo mundo. Né? São certos exemplos que o Rolim dava. Infelizmente, o Rolim foi-se, né, naquele acidente terrível. A TAM cresceu, mas perdeu sua identidade. A TAM não é parando, não é benchmark para ninguém atendimento. Hoje nós temos um Rolim de saias.
que a dona Luísa Helena, Magalu, de novo, é uma empresa que tem paixão pelo cliente, trata o cliente de uma forma diferenciada. Nós temos a Apple, que trata o cliente de uma forma extraordinária. A Apple reinventou o jogo de relacionamento com o cliente. Aí você vê outra que é a Natura, que é outra empresa também que tem uma capacidade enorme, né, de tratar os seus clientes. Então você vê algumas que tem essa pegada. Mas a maioria, o cliente é como se estivesse fora da empresa, não está no centro da empresa. Eu acho que isso aqui é o conceito da clientividade, coloca o cliente no centro do seu modelo mental, no centro do processo decisório da sua empresa. Eu não vou me lembrar o nome da autora, ela era consultora da série House, ela que arrumava os casos mais complexos que tem. Ela tem um livro interessantíssimo, que eu vou te mandar depois por WhatsApp, o nome dela, que eu não vou me esforçar a lembrar. Se chama Todo Paciente Tem uma História para Contar. E ela fala sobre a medicina americana, e está chegando isso no Brasil, dizendo como, no geral, os médicos estão parando de cuidar dos clientes e estão cuidando dos sintomas. Aí eu tenho um grande médico conhecido meu, que de uma reunião diz assim, você vê aqui nessa tomografia, que tal, não sei o quê, aí ele diz assim, olha só, isso não é uma tomografia, não. Isso é João, o fígado dele e tal. É isso aí. Eu acho que uma metáfora do que você está falando, né? Minha mulher fala muito isso como psicanalista. No fundo, são trocas humanas, né? Pode ter negócio, dinheiro e tal, mas as pessoas que estão interessadas são em trocas humanas, né? Você perde aquele relacionamento, né? Aquela humanidade. E é um erro que muita gente está cometendo hoje com a solução digital, que é de, às vezes, colocar a tecnologia como uma barreira para as pessoas, entendeu? A tecnologia acaba, em vez de estar a serviço do cliente, a serviço dos funcionários, a tecnologia acaba afastando a empresa dos funcionários. Quer dizer, a tecnologia tem que ser um meio e não uma finalidade, né? Então, eu vejo que, às vezes, você liga para um lugar, você não tem atendente para falar, você não tem com quem conversar, o cara só quer aquela coisa totalmente robotizada, automatizada, e isso acaba, a médio prazo, afastando o cliente. Ninguém gosta de ficar ouvindo aquela URA, aquelas coisas mecanizadas, né? As pessoas querem o calor humano. O calor humano é fundamental. Eu sempre digo, quanto mais sofisticada a tecnologia, maior a necessidade do contato humano. Quando eu montei a área de atendimento ao telespectador, eu sempre quis dizer o seguinte, é preferível não ter até aquele. Sua ligação é muito importante para a gente, tal, não sei o que lá. Não tenha, mas se for para fazer, tem que ter um ser humano falando com o outro para atender e tal. Você já puxou para um lado, mas eu vou voltar depois para o outro, que é o seguinte, que eu ia dizer. O grande pavor que você teve em mercado, estamos falando tanto de empregados quanto patrões, tem um livro que você já deve ter lido algumas vezes, do Heiko Ries, sobre inteligência artificial, e eu sempre faço uma ressalva, né, que nós estamos num país com 4% de analfabetos plenos e 40% de analfabetos funcionais. Aquele cara sabe escrever Maria, ela não fez M-A-M-A-R-I, é como se tivesse desenhado, escrito casa, desenhando a casa. Então, nós vamos ter uma porrada enorme nisso. No livro do Lee, ele fala que tem pesquisas que indicam, Estados Unidos, que 10% dos empregos vão desaparecer. As pesquisas, vamos dizer, mais pessimistas dizem que são 40% dos empregos. Vamos somar 10 com 40, vai dar 50, vai dar 25. Você, nesse momento, quando você está trabalhando como consultor, você já fica botando na cabeça dos empresários, das empresas, esse novo mundo que diria, vai ter por causa da pandemia, eu acho que ainda vai acelerar isso muito mais. Vem aí um novo mercado, como você está falando com os empresários e, ao mesmo tempo, se você poderia dar uma dica de quais são os setores que você acha que estão mais vulneráveis e os outros que, ao contrário, vão prosperar. Pergunta grande, né? Eu acho o seguinte, primeiro, sim, isso acontece. Eu também acho que uma grande parcela da população, até quem está desempregado hoje, não vai encontrar empregos, não vai haver esse refluxo de voltar para trabalhar naquilo que trabalhava antes, porque está havendo uma substituição. Acho que tudo que puder ser mecanizado e que for repetitivo será mecanizado. Então, nós temos que ajudar, o que eu tenho falado muito com os empresários, como é que você usa a energia humana da sua empresa, o patrimônio humano,
para coisas que as máquinas não fazem. Porque o que puder ser feito pela máquina vai ser feito pela máquina, porque é mais barato. Um robozinho não tem licença maternidade, não tem férias, não tem reclamação trabalhista. Um robozinho faz uma coisa numa velocidade muito maior, até com uma precisão maior do que muitas pessoas em certos serviços burocráticos, repetitivos. Então, o que puder ser mecanizado, isso é inexorável. O papel do líder aqui, do grande empresário, é como é que eu vou recapacitar minha equipe e minhas empresas, meus funcionários, o pessoal, para novas atividades. Aquela que a máquina não vai fazer. Para atividades de relacionamento com o cliente, para atividades mais de inteligência, para atividade mais artística do ponto de vista de design, de fazer as coisas. Como é que eu vou reeducar uma massa grande, né, de pessoas nesse sentido? Então, eu vejo essa tendência. Quais são os setores que eu vejo assim bombando? O setor medicina. Medicina vai cada vez mais... É diferente isso aí. Medicina não tem dúvida. No livro dele, ele fala o seguinte... você vai ter um chip que você vai ter a informação de que você está com câncer no pâncreas, onde o índice de sobrevivência é 3%. Não é que não vai existir mais o médico, mas o médico não será mais o camarada do tratamento. Vai ser o cara que vai te convencer a lutar por esses 3% é isso aí. De possibilidade. Vai lhe ajudar, vai ser o médico, vai ser um parceiro seu na busca da solução, não mais simplesmente para fazer. Um mentor. Um mentor da saúde da pessoa. Vai ser um educador para a pessoa mudar hábitos alimentares, mudar hábitos de sedentarismo, mudar hábitos de sono. O médico vai ser esse, vai ser um grande conselheiro das pessoas. Né? Pegar coisa de alimentação, exercício, sono e algumas outras coisas e ajudar a pessoa a se reinventar cuidar da sua saúde. Não é, o médico não vai ser só para tratar da doença, vai ser para ajudar o cara a cuidar da saúde, que é diferente de tratar de doença. Então, acho que na área de educação também, que eu vejo a coisa de educação digital, também eu vejo bombando isso aí. Porque abre-se uma possibilidade enorme, abre-se o acesso. Você não precisa necessariamente estar frequentando escolas que são caríssimas, que muita gente da população não pode frequentar certas escolas. Mas você tem acesso hoje. Você com um celular, um iPhone, um aplicativo, um laptop razoável, você consegue entrar em qualquer lugar do mundo, qualquer biblioteca, qualquer escola. Tem muito curso disponível, gratuito. Então, eu vejo aqui uma possibilidade também, cada vez maiores plataformas nessa área educacional. Vejo na área de logística muita coisa acontecendo. Eu vejo também na área assim, artística, eu acho que nós vamos ter um renascimento. Eu acho que nós vamos ter um renascimento. Da mesma forma que 1400 e pouco nós tivemos, depois daquela grande pandemia da peste bubônica, peste negra, ali na Itália, né? Em vários lugares, nós tivemos um boom do renascimento muito grande. Que foi uma redescoberta do ser humano. Eu acho que a gente, com a sensibilidade artística, então eu acho que vai surgir muita coisa que a gente hoje nem é capaz de imaginar. Mas eu acredito muito isso em pessoas com sensibilidade de design, de música, de compor coisas, né? De compor no sentido não de musical, mas de compor, de estruturar coisas que são diferenciadas. Então, tem alguns setores, mas serão setores mais assim, criativos, da chamada economia criativa. A área ambiental é uma que vai bombar muito. Eu acho que vai haver a consciência da preservação ambiental vai aumentar muito no mundo. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente está na contramão. Mas então eu vejo setores assim que são muito interessantes. Onde é que eu vejo setores que não vai ser muito fácil? A construção civil, por exemplo, que era um grande empregador de mão de obra. Aí você começa a ver coisas que são, por exemplo, foi construída agora na Holanda, vou lhe dar um dado aqui, foi construída agora na Holanda uma ponte que usou 32 mil toneladas de aço, toda construída a ponte, numa impressora 3D. Todo o aço foi colocado dentro da impressora 3D, ela foi toda. Então, o que houve foi uma montagem daquela ponte. Está lá na Holanda, uma ponte relativamente grande. Eu lhe mando depois aí o link desse negócio aí, que você olha aqui, tipo, o que vai ser o futuro daqueles trabalhadores que ficavam construindo ponte. Entendeu? Quando você faz praticamente ponte hoje de aço no laboratório, usando impressora 3D. Placas, blocos. Voltando à minha história com o meu amigo com o Sebrae, eles têm um CRAB, que é um troço interessante, que é Centro de Referência do Artesanato Brasileiro. Aí outro dia saiu uma discussão, vou pegar, sobre caramba, impressora 3D. Aí eu tenho aqui um santuário maluco, que eu não sou nem religioso, mas vai de Exu Caveira
a Shiva e tal. Aí eu queria botar alguma coisa judaica. Aí olha esse Moisés. Olha que coisa incrível, a textura, a barba e tal, não sei o quê. O cara tem uma impressora 3D. Eu encomendei para o cara. É um artesão. Só tem que um artesão que avançou. Aí tá um bom exemplo. O artesão que fazia aquilo manualmente, o artesão Isso. bem preparado, que saibe usar uma tecnologia 3D. E se eu não te falasse que isso aqui é fibra, eu jamais a leveza dela, para mim tá ótimo o Moisés aqui. Tá com aquela cara brava dele. Para fazer isso pessoalmente, na mão, artesanalmente, quanto tempo levaria? Isso. Para fazer isso numa impressora 3D, quanto tempo leva? Isso chama-se produtividade. Tá certo? Você consegue ter muito mais, botar no mercado, vender. Você tem esse lado positivo. A tecnologia não é necessariamente inimiga do emprego. Vai eliminar quem não souber se reinventar. Mas quem souber se reinventar, o artesão que fazia isso na mão e souber usar a tecnologia 3D, a impressora 3D, ele vai ter um sucesso, que ele vai se reinventar. Ele vai vender mais, ele vai fabricar mais e provavelmente vai ser mais barato do que pelo tempo que ele passaria ali. Então tem esse lado, né? Como tudo na vida, tem um lado e tem outro. Mas a grande mensagem que eu gostaria de deixar aqui é isso. Eu sou um otimista e com esse otimismo eu acho que nós estamos assim às vésperas de um renascimento, de uma era semelhante a essa do renascimento que foi vivida naquela época extraordinária, entre 1452, 1440, sei lá, até agora, né? Até 1600 e tanto, cento e poucos anos, que mudou a história da humanidade. Aí surgiu Galileu, com aquelas coisas telescópicas que foi fruto do Renascimento. Aí surgiu o Da Vinci, aí surgiu o Michelangelo, aí surgiu pintores, o Verrocchio, surgiram artistas, surgiu Dante. Né? Tudo isso surgiu naquela pequena cidadezinha de Veneza, que tinha 20 mil pessoas. Naquela comunidade de Veneza, não, desculpa, de Firenze, de Florença. Naquela pequena comunidade de Florença, de 20 mil pessoas, surgiram esses nomes que eu estou dando aqui. Né? Grandes, e toda uma história da humanidade mudou a partir dali. A forma de se olhar, a coisa tridimensional, aí mudou a arquitetura, aí fizeram aquele domo na catedral lá de Santa Maria, e aí a arquitetura toda mudou, a engenharia mudou, tudo mudou. Eu acho que nós estamos às vésperas de um renascimento trazido pela tecnologia, mas que nós vamos ter que ter muito juízo para poder saber usar isso de uma forma ética. Entende? Eu acho... Mexe com o meu coração quando você fala de uma maneira lúdica, porque eu sempre, uma outra área minha, economia criativa, tem estudos da ONU de mais de 10 anos, 15 anos, dizendo um dos grandes caminhos do desenvolvimento brasileiro, especificamente do Rio de Janeiro, onde eu moro, mas é Brasil como um todo, é a economia criativa. Aí a pessoa fala, o que é economia criativa? Caramba, você vê uma novela que tem 40 atores, tem 500 pessoas trabalhando lá. Você vê um monólogo no teatro, quando você vai fazer a cadeia produtiva, está entrando o pipoqueiro lá na porta. O Consine arrecada por ano 900 milhões de reais. Quando eu fico irritado desse governo boicotar filme, não é nem pela questão ideológica. Você imagina a quantidade de emprego, de cadeia produtiva, encadeamento. E eu tenho certeza absoluta que com o fim da pandemia, não sei quem é presidente vai ser, e eu concordo com você que o caminho da cultura, da economia criativa, até porque é colado com a identidade cultural brasileira. É que os caras estão aí. Estou eu aqui, em vez de te entrevistar, defendendo tese. Mas está certo, mas a tese é muito válida. Você vê o que acontece com os Estados Unidos com a exportação da cultura, né? De filmes, de músicas, de coisas, de peças de teatro, de shows, etc., que é um item importante na balança de pagamentos americana. Só que o pessoal aqui não consegue entender isso. Eles acham que a arte é despesa, é problema. Eles não veem que a arte é fonte de riqueza, não só espiritual, como fonte de riqueza material também. Você gera emprego, gera muita coisa. Você quer ver um bom exemplo que eu estou vendo aqui? É o que está acontecendo com a Olimpíada. Né? Você está vendo que os esportes tradicionais não estão sendo bem sucedidos aqui no Brasil. Quem é que está ganhando mais medalha de ouro aqui no Brasil? É aquela turma, são caras novos em esportes não tradicionais que estão vindo. Então, eu estou vendo que tem uma força que está vindo aí, entendeu? São pessoas que, em plena pandemia, treinaram em casa, treinaram sozinhos, não tiveram recurso nenhum, recurso zero, mas treinaram e com a força de vontade, com essa criatividade, essa engenhosidade,
Os caras estão aí, você está vendo o número de medalhas que a gente está conquistando, e vai olhar medalhas de meninas, né? Diferentes, pobres, negras, humildes, mulheres de uma coisa diferente. Você vê uma coisa assim diferente acontecendo. Não são os medalhões que estão levando as medalhas de ouro, né? Quem está levando são pessoas de esportes não tradicionais e esportistas que não eram tão conhecidos assim. Então, acho que isso é uma renovação que nós já estamos começando a viver. Deixa eu dar uma mexida aqui, que não sei se é teu áudio ou se o meu AirPod foi pro buraco. Te ouvir. Tá bom. Alô? Oi, estou lhe ouvindo bem. Estou te ouvindo. Foi o AirPod que deu... A tecnologia que deu pau. Aliás, eu adoro essa frase, né? Soft é o que você xinga, hardware é o que você chuta. Ainda amarrando a questão cultural e economia criativa, sem nacionalismo nenhum. Mas também eu acho que a última fronteira que a gente tem na globalização. Você vê agora o Brasil está sendo invadido pelas grandes produtoras de audiovisual e tal, da gente segurar, ainda mais falando isso com o baiano, a identidade cultural brasileira, caramba. Eu vejo uma frase do Roberto Freire, que eu fiz um documentário, que ele falava o seguinte, né? Nós somos a nossa cultura. Você pode ter estudado em Harvard, mas a gente carrega a nossa base. Alguma coisa, o samba nos influenciou, o feijão, a maneira de ser, e a gente aparece nisso através da manifestação artística e cultural, e a gente é muito bom nisso. Eu queria dar uma marcha ré, eu ia fazer a última pergunta, mas aí é aquela coisa da índole do escorpião, e você lida com essa categoria, vamos dizer assim. Eu tenho a impressão, eu não tenho um benchmark internacional, que a nossa elite é muito ruim. Eu sei que nos Estados Unidos o cara, quando vai lá e doa um Picasso para o MoMA, é porque se ele não doar ele vai pagar imposto, tem imposto de fortuna e tal, não sei o quê. Mas eu vejo o seguinte, aí vai lá o tal banco, resolve dar um caminhão de dinheiro para ajudar o Fiocruz e demite 500 funcionários durante a pandemia. Eu acho que, no geral, isso vai virar obrigação, até porque o investidor já está exigindo que tenha área de governança e tal, não sei o quê. Mas não sei se você vai ter problema com os seus clientes. Ou se já faz parte do seu trabalho botar na cabeça que, olha só, tem que ter ética e tem que ter algo voltado... Mas, assim, a nossa elite é ruim, né? Eu diria o seguinte, eu vou lhe ser muito sincero. Eu acho que nós não temos nem elites. Nós temos oligarquias aqui no Brasil. Boa. É diferente ter elite com E maiúsculo e ter oligarquias. Eu acho que em alguns países você tem uma elite. Você chega do Chile, é um país que tem uma elite muito bem educada, uma elite que trabalha para o futuro do país. Você vê em alguns países, obviamente na Europa, você vê na Ásia, você tem alguns... Aqui nós temos a oligarquia. Nós estamos num processo de transição de oligarquia para se transformar em elite. Claro que tem uma certa elite, tem alguns empresários, algumas famílias, algumas pessoas que realmente são elites, muito bem educadas, mas são uma minoria. Eu acho que teria que ser pelo porte do país, o tamanho que o país tem. Nós temos que ter uma elite 10 vezes mais forte e mais poderosa do que o que nós temos hoje. E que assumisse realmente o papel de ajudar a construir o destino do país e não simplesmente ficar só olhando para seus interesses mais imediatos de curto prazo. Então, eu acho que assim, nós temos... Agora, sim, nas empresas que eu conheço, e muitas empresas, felizmente eu tenho tido a sorte, né, de trabalhar com algumas famílias, algumas empresas, alguns empresários que realmente são estadistas, têm uma cabeça diferenciada. Tá no DNA. Está no DNA. Eu vejo que são pessoas assim que já praticam assim, né? Já, além do lucro, procuram fazer essa comunhão, né, do lucro com um trabalho social importante, que não é só filantropia. Não é só filantropia, não é só dar dinheiro, é comprometer-se para fazer o desenvolvimento de certas comunidades. Eu conheço várias empresas que têm tido esse trabalho, que investem na educação. Aliás, emendando, eu ia deixar passar. Você investe em 3 ONGs que são bem voltadas. Fala sobre elas. Não invisto, eu ajudo elas. Né? Tem uma que
é uma comunidade lá, tem homenagem ao meu pai, é uma comunidade lá de pescadores lá na ilha de Itaparica, na Bahia, que chama-se Promar, que tem um grande líder, um rapaz aí que começou como pescador, chamado Zé Pescador, mas que é um líder, assim, um empreendedor social de primeira categoria. Ele, inclusive, andou dando umas aulas aí no Sebrae, lá na Bahia, etc., chama-se Zé Pescador, que chama-se Promar, né, que hoje afeta a vida de cerca de 10 mil pescadores ali na Bahia de Todos os Santos, fazendo um trabalho de educação. Então, tem escala, né? Porque às vezes tem cara fazem trabalho de cuida educação. Né? Primeiro de impedir a pesca predatória, depois de limpeza das praias lá na Bahia de Todos os Santos, depois de educação, desde a educação para as mulheres dos pescadores, de higiene alimentar, até programas de saúde e também para os filhos dos pescadores. Né? Então, 10 mil pescadores, você pode botar que está atingindo aí quase 100 mil pessoas. E eles têm um trabalho assim, bem interessante lá na ilha de Itaparica. Agora está fazendo uma campanha para proteção dos corais, né, que é um negócio lindo, porque a pesca predatória, quando você pesca com bomba, não sei o que lá, não só destrói peixe, como você destrói ali no fundo do mar os corais, claro, que é um ecossistema importante marítimo. Né? Então, essa é uma que eu tenho grande orgulho de pertencer. Uma outra é o Instituto Via de Acesso. O Instituto Via de Acesso que tem o objetivo é abrir portas para estágio e para trainee e aprendizes para jovens, principalmente populações carentes nas empresas. Então, eu estou com o Instituto Via de Acesso há 15 anos, desde que foi fundado. Querido amigo Rui Leal, que faleceu há uns 2 anos atrás, mas tem um outro querido amigo, que é o professor Polito, que é o presidente do conselho dessa empresa, e vários outros amigos que são membros do conselho. E a gente ajuda. Nós fizemos um balão, outro dia fizemos uma festa no Maxud, estava o lançamento de um livro meu, no Teatro do Maxud, lotado aquele teatro, cerca de 600 pessoas. E eu chamei o Rui Leal, ele estava vivo ainda, já estava doente, mas estava vivo. Eu chamei ele para prestar uma homenagem no palco. E eu comecei assim: você se lembra da homenagem que foi feita a Pelé quando ele fez 1000 gols? Todo mundo, quem se lembra, levanta a mão. Todo mundo levantou a mão, claro, todo mundo se lembra do Pelé, fez 1000 gols. Vocês conhecem alguém que fez 500 mil gols? Aí ficou todo mundo parando, César pirou, tá maluco, né? Pois eu vou trazer para vocês aqui um cara que fez 500 mil gols. Vem cá, meu amigo Rui. Rui Leal, presidindo a Via de Acesso, sabe por quê? Nos 15 anos que a gente completou agora em maio, isso tem 2 anos, a Via de Acesso conseguiu gerar empregos e criar oportunidades de estágio e aprendiz para 500 mil jovens. 500 sensacional, mil jovens. sensacional. Então, isso é uma coisa fantástica, dá um orgulho danado para a gente. Né? E eu procuro, nas empresas com as quais eu trabalho, muitas vezes eu ajudo a formar um convênio entre a empresa e o Instituto Via de Acesso para poder gerar estágio. No outro dia mesmo eu ajudei uma aí com 30 pessoas para estagiários para entrar, há algum tempo atrás, não no outro dia. Mas esse é um. E o terceiro movimento, algo chamado Meu Futuro Digital, que a gente está exatamente preocupado com isso. Como gerar emprego digital para jovens, os tal dos coders, né, os programadores. Porque às vezes um pessoal de uma população carente não consegue fazer um curso de medicina, que leva 6 anos, custa uma fortuna. O cara vai ganhar dinheiro daqui a não sei quanto tempo. Direito, vai fazer 5 anos, não sei o que lá, engenharia, não sei quanto. Agora, tem uma profissão aí que é o grande paradoxo do Brasil. O Brasil tem uma horda de desempregados, tem não sei quantos milhões de desempregados, cerca de 15 milhões, 16 milhões de desempregados, mas tem cerca de 300 ou 400 mil vagas na área digital que não são preenchidas, porque não tem gente qualificada. Eu sempre digo que eu, jornalista, especialista em generalidade, eu acho um absurdo como o Brasil acha o ensino superior, ter o título e tal. Ensino técnico, caramba. Assim, eu não conheço um bom marceneiro que esteja desempregado, um bom eletricista desempregado. Exatamente. E hoje, o que está explodindo, está começando nas comunidades carentes no Rio, deve ser um fenômeno nacional, gamers. Molecada aprendendo a fazer programação. E é o seguinte, dá muito dinheiro. Dá muito dinheiro. Então, os gamers, ele vai conseguir emprego mais fácil do que se ele se formar em letras. Você tem os gamers, tem os coders, que é esse que nós nos dedicamos a ajudar a abrir portas aí. Então foi feito um consórcio aí com muitas grandes empresas na área de tecnologia para criar espaço, e nós estamos buscando programas para treinar pessoas, né, nas coisas mais quantitativas, física, matemática, coisas assim que são bem pragmáticas para ajudar o cara a ser um coder, e ele de 15 meses, 18 meses, não 6 anos, 18 meses, 1 ano e meio, pode estar no mercado de trabalho ganhando 4 mil, 5 mil, 6 mil reais. Eu acho que isso é uma forma interessante, né, de você gerar riqueza para o país através da educação. Então, são 3 entidades que eu tenho
contribuído da forma que eu posso, mas eu encontro muito nas empresas que eu trabalho, né, essa boa vontade. Muitas têm criado um instituto, têm criado alguma coisa. Então, quem é empresário mesmo para valer, tem consciência, sabe que não adianta ter uma empresa rica num país pobre, num país miserável. Tem que ajudar a criar o país. Agora, infelizmente, não é a maioria que pensa isso. E tem muitos setores do empresariado que são muito retrógrados ainda, que são setores, como eu disse, que não formaram ainda uma elite, que são uma oligarquia. São verdadeiras oligarquias. Tem certos bolsões aí no Brasil, que é um atraso danado, né? São pessoas que estão na vanguarda do atraso. Predadores. A gente está encerrando, só para não confundir com a despedida, que é uma encomenda posterior. Antes, eu queria dizer o seguinte: como eu te falei, você está falando com um público que não é o seu cliente. Assim, acho até que está dando uma certa expectativa de virada, a economia está reaquecendo ali, as coisas estão voltando. Qual o recado que você daria para um trabalho, não para um empresário, um assalariado, um cara que está voltando, que fica olhando o Brasil, assim, um recado inspiracional para um trabalhador comum? Eu tenho 2 recados. Um é o seguinte: em vez de procurar emprego, procure clientes. Em vez de procurar emprego, procure clientes. Ou seja, monte seu negócio, se você puder. Se tiver uma pequena poupança, tiver uma boa ideia, sentir um nicho de mercado, é melhor você empreendedorismo. É melhor você ser dono de um pequeno negócio do que você hoje ficar batendo em porta de grandes empresas ou lá dentro se defendendo para não perder o emprego, porque tem uma onda aí que é inexorável. Então, eu acho que o empreendedor que você encontra um pequeno negócio, que seja a sua vocação, alguma coisa que você gosta de fazer, eu acho que essa é fundamental. Faça isso, eu diria. Tenha pelo menos isso como plano B. Você está dentro de uma empresa, é gerente. Não acho que daqui a 5 anos você vai estar nessa empresa, não, porque talvez não esteja. Essa empresa pode ser vendida, essa empresa pode ser fechada, essa empresa pode acontecer 1000 coisas. Então, não fique dependente só de um emprego, né? Crie seu plano B. Seu plano B, monte seu pequeno negócio. Pode ser vender churrasquinho de gato, vender acarajé, um churro, uma pipoca, uma boutique, ou investir, ou faça uma startup, faça alguma tecnologia, pegue seu filho, seu genro, sua filha, quem seja, e crie coisas, pare para pensar e procure criar alguma coisa, porque eu acho que o futuro está muito mais do lado do empreendedorismo pequeno, mais sustentável, do que no lado das grandes empresas, né? De ter emprego nas grandes empresas. Então, essa é a primeira mensagem. Procure clientes em vez de emprego. Primeiro. Segundo é o seguinte: mas se você... Não, eu não quero ser empreendedor de forma nenhuma, eu quero ficar dentro de uma empresa. Meu negócio é fazer carreira dentro de empresa. Então, meu amigo, invista na sua educação de uma forma permanente. Formação, invista, estude o máximo que você puder. Eu conheço muita gente aí, 15 meses de pandemia, dentro de casa, não estudou nada, não viu um filme decente, ficou vendo um entretenimentozinho barato, coisas passando tempo, não aprendeu a ler um livro bom, não entrou em cursos gratuitos que são oferecidos, não estudou nenhum idioma. 15 meses dá para estudar idioma. 15 meses dá para estudar, dá para ler 15 livros, 15 meses dá para você fazer 15 cursos de curta duração em várias universidades do mundo, dá para você fazer muita coisa, se capacitar, estudar alguma coisa que você não sabia. E teve gente que simplesmente desperdiçou esse tempo, ficou parado dentro de casa, sentado, deprimido, enchendo o saco dos outros e sem se autodesenvolver. Então, se você quer seguir uma carreira dentro de uma empresa, invista na sua formação. Invista o máximo que você puder. Se torne bom em algumas coisas que você já é, mas em outras coisas. Ou seja, não só, se eu sou da área financeira, vai estudar mais na área comercial, vai estudar mais na área de logística. Se você é da área de logística, vai estudar mais na área financeira. Ou seja, não é ficar fazendo só o que você sabe fazer. Sendo multifuncional. Procure abrir o leque, seja um multifuncional e não um unifuncional. Então, são os 2 conselhos que eu teria para dar. Procure, se você tem uma veia empreendedora, tem uma boa ideia, procure clientes e não procure empregos. Se você quer fazer uma carreira numa empresa, invista obsessivamente na sua formação, porque os sobreviventes e vencedores serão aqueles que estiverem se capacitando muito e tem um novo mundo aí. A gente não pode viver do passado, a gente tem que viver do mundo que vem pela frente, não do mundo que já está terminando. Adorei, mas me senti um pouquinho culpado em relação aos 2. Fiz, mas não deveria ter feito o que poderia ter feito. César, eu ficaria consultor baiano, a gente fica conversando a noite toda.
tipo do cara que eu adoraria, quando acabar a pandemia, a gente sentar um dia para... Não sei se com você prefere certeza. cachaça, cerveja ou Indo ao vinho. Rio, eu vou te procurar aí para a gente tomar um vinho, Vamos. E vindo a São Paulo, me procure e vamos sentar aqui. Com certeza. Eu fui voluntário, eu estou vacinado desde dezembro com a Janssen. Eu acredito em tecnologia, eu acredito na ciência. Não virei jacaré e estou com uma imunidade boa e tal. A sua despedida. A minha despedida... Antes disso, a live fica gravada por um tempo, depois vai para o meu canal no YouTube, que você acha o famoso link na bio. O que você preparou aí para a gente de despedida? Eu vou pegar aí para divulgar aqui em todo o meu público, que eu acho que vai ser interessante. Olha, eu queria fazer uma despedida falando umas palavras aqui, né, uns versos que são atribuídos ao Fernando Pessoa, mas não são dele. É de um outro Fernando, mas é de tão bonito como saiu na YouTube. Esses versos lá e apareceu o Fernando. O pessoal é bonito, deve ser do Fernando Pessoa, não é? É do Fernando Gonçalves, que era um professor aqui do Colégio Positivo, ensinava aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. Ele faleceu tem uns 3 ou 4 anos. Que diz o seguinte: olha, há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso corpo. Veja só que coisa linda. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso corpo, e esquecer as velhas ideias, que nos trazem sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. E se nós não ousarmos fazê-la, a travessia, nós corremos um sério risco, o de ficarmos à margem, não dos outros, mas à margem de nós mesmos. Não fique à margem de você mesmo. Então, acho que isso caso, eu estava pensando aqui, e quando essa conversa final aqui que você falou, da autoformação, de investir em si próprio, o que eu estava falando, né? Procure um negócio, procure um cliente em vez de emprego, se forme, se estude, não na mesma carreira, mas em outra. Essa reinvenção é um convite, já que você usou a palavra reinvenção, e eu comecei a pensar nisso quando você falou na palavra reinvenção aqui desde o início, né? Me reinventar. Esse é um convite à reinvenção. É um convite à mudança. Eu vou repetir para você, Erlânio. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas. Que já tem a forma do nosso corpo. Do seu corpo. Esquecer os velhos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. Fazê-la, a travessia, nós corremos um sério risco, o de ficarmos à margem, não dos outros, mas à margem de nós mesmos. E eu sempre gosto de acrescentar, e minha licença poética para acrescentar, não fique à margem de você mesmo. Eu acho que isso é interessante, né? E aí, já que eu falei em travessia, eu queria falar uma outra coisa aqui que me ocorreu aqui também agora, que é do Milton Nascimento. Você lembra da música do Milton Nascimento, Travessia? Milton Nascimento? Claro. Tem um momento que tem um verso que diz assim: o trem que chega é o mesmo trem da partida. É o mesmo trem que vai partida. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: já que nós estamos chegando aqui ao final, né, com você, eu espero que esse final, o trem que está chegando aqui, seja o mesmo trem da partida para muitas pessoas. Ou seja, o trem que chega é o mesmo trem da partida. Que aqui não seja final de nada. Seja o início, para alguns de vocês que andaram aqui nos acompanhando, de partir para o futuro, entendeu? O trem que chega é o trem da partida. Aqui não é o final. Que seja o início de uma jornada que cada um de vocês resolva trilhar para ser mais feliz, para ser mais contributivo, para ser um cidadão ou cidadã melhor. Porque o que nós mais precisamos no Brasil hoje são de cidadãos e cidadãs com C maiúsculo para a gente botar esse país no rumo que ele precisa ir. Uma coisa bacana. Eu convido uma pessoa achando que quer ser o ícone do capitalismo selvagem e você acaba nos convidando por uma travessia fraterna. Sigamos juntos nela. Sigamos juntos. Forte abraço. Muito obrigado, hein? Muito obrigado pela oportunidade. Um abração. Eu que agradeço por ter te conhecido e vou querer conhecer mais. Tá bom. Sucesso e felicidade. Um grande abraço. Para você também.